Olá! Hoje eu quero contar uma novidade muito importante para vocês. Estamos começando a segunda temporada do DBcast. Primeira temporada foi um sucesso e hoje nós estamos começando a segunda temporada com visual novo, com convidado especial, com muita coisa boa para vocês por aqui. Então, continua acompanhando aqui. E hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é como cuidar das suas finanças. E eu trouxe o convidado, Guilherme, para participar conosco. E Gui, eu quero que você se apresente para a nossa audiência, por favor. Fala um pouquinho sobre você. Tá é bom. importante que todos lhe conheçam. Obrigado pelo convite. Eu sou o Guilherme Pessini. É um prazer enorme estar aqui e falar desse tema que é um tema... A gente fala muito, mas coloca pouco em prática, né? Você vê muito falar sobre, mas quando vai na prática, as pessoas ainda pecam um pouco, né? Então é um assunto importantíssimo. Obrigado por isso. Gui, exatamente. Eu concordo plenamente com isso que você acabou de falar. E eu sempre falo o seguinte, nós fomos programados para escassez. Porque hoje estatísticas mostram que 95% da população mundial vive na pobreza, 4% estão no caminho entre a pobreza e o enriquecimento, e somente 1% das pessoas estão muito bem na vida, que são os milionários, bilionários, as pessoas ricas, que vivem uma vida confortável. E eu comprei a causa do seguinte, nós precisamos mudar isso. Por quê? Porque todos nós merecemos ter uma vida confortável, todos nós merecemos prosperidade, nós merecemos uma vida boa, uma vida que a gente possa ter os nossos momentos de trabalho, mas também a gente possa ter os nossos momentos de desfrute, sem estar preocupados com os boletos que vão vencer a semana que vem, o mês que vem, amanhã e tudo mais, né? E eu comprei duas causas que eu compro aqui nesse podcast, que é o DBcast. Causa número 1, nós precisamos amar as vendas. Causa número 2, nós precisamos e merecemos prosperar. Mas como? Trabalhando a nossa mentalidade, porque tudo parte da nossa mentalidade. E eu, como treinadora de inteligência emocional, tenho minha responsabilidade de ajudar as pessoas nesse quesito. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que você vê, você trabalha com consórcios, você é escritor de livros, falando sobre finanças, sobre prosperidade. Como que você enxerga hoje esse horizonte? É da mesma forma que eu enxergo? Conta para mim. Sim, da mesma forma. Nós não fomos programados para, vou usar o termo, dar certo, né? A gente foi ao que você comentou, da escassez, né? Então, isso passa por muitas coisas da nossa vida. Tanto a parte pessoal, profissional e financeira, né? Espiritual também. A gente tem várias vertentes na nossa vida. E a parte financeira, ela é uma parte muito importante. Por quê? Isso tem relação direta com o nosso tempo de qualidade, né? Então, quando a gente acredita que a gente fica sempre trabalhando para pagar conta e fica naquela... Tem vários ditos populares aí, né? De só trabalho e não vejo dinheiro. Então, você vai falando isso, você vai emitindo isso para o universo, jogando, e na verdade você está só atraindo isso. Então, nós não fomos programados para isso. A gente... para dar certo, né? Por isso que a gente tem que fazer sempre um autoconhecimento, que é exatamente o trabalho que você faz também, e na parte das finanças, um trabalho dedicado a isso. E parte do meu trabalho, na verdade uma boa parte do meu trabalho, está em entender o desafio, né, daquele cliente, daquela família que está na minha frente, e de que forma, com a ferramenta que eu trabalho, que é o consórcio, que eu posso ajudá-los. E eu percebo em muitas reuniões e bate-papo que tem muitas crenças limitantes ali enrustida, né?
E aí é um trabalho de educador financeiro de fato, né? Eu vendo consórcios, esse é o meu trabalho, né? Mas tem muito de um educador. Então, por isso a ideia também de participar dos livros, porque, e é o que eu falo também nas minhas redes sociais, que eu preciso educar aquelas pessoas e aí, se for o caso, vender o consórcio e entender uma ferramenta importante. Então, mas é um todo, é uma construção, não é da noite para o dia, é uma construção que você tem que ter o autoconhecimento e se autocriticando e perceber isso também. É porque, na realidade, o que acontece? Primeiro, a gente tem a questão do sistema familiar, que muita gente não tem lastro de riqueza. Até porque a gente vem de um país colonizado, a gente vem de várias questões aí, de familiares que passaram fome lá atrás, que viveram em condições subhumanas. A gente teve a fase da escravidão, porque nós sabemos que nós somos uma mistura de raças e de países do mundo, né? A gente não tem uma origem de dizer assim, eu sou 100% brasileiro puro. Nós não somos assim. E a gente vem vindo dessas questões que foi os nossos antepassados fazendo essa construção e evoluindo para que a gente chegasse onde nós estamos hoje. E, na realidade, existem duas formas de a gente programar o nosso inconsciente, que é o que opera 95% do tempo ou mais, que é o quê? A repetição e o alto impacto emocional. Então, quanto mais eu repito que eu preciso dar conta de pagar os meus boletos, que eu não consigo prosperar, que rico é tudo ladrão, e a gente vai repetindo essas crenças que nada mais são do que o que veio passando de uma geração para outra, mas eu estou programando o meu inconsciente para a escassez, para a pobreza, para a dor, para a dificuldade. E outra coisa, a gente vê que o que mais faz sucesso na televisão, programa de notícia ruim. Quanto mais você vê notícia ruim, quanto mais você fica engajado com situações ruins, pior vai ser a sua vida. Porque a física quântica está aí para jogar na nossa cara que nós somos aquilo que nós pensamos. Nós atraímos o que nós pensamos porque os pensamentos geram sentimentos e os sentimentos trazem aquilo que nós estamos sentindo. Então, se você está sentindo felicidade, se você está satisfeito com aquilo que você faz, se você ama o que você faz, você não trabalha. Você desfruta o tempo todo. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer isso do meu trabalho. Tanto é que eu estava te aguardando, o rapaz falou, hoje é sexta-feira. Eu falei, putz, já é sexta-feira? Eu nem tô por dentro do dia da semana, porque eu tô super ocupada com uma série de projetos, com um monte de coisa. E o que eu faço hoje é tão prazeroso para mim que se deixar eu fico o dia inteiro falando sobre. E eu acho fantástico o teu trabalho e eu queria que você falasse um pouco mais para a audiência também sobre isso, porque o meu pai, ele era um cara que ele adorava se programar com todas as coisas, né? Então, ele comprava um carro novo, tipo, ele pegou um carro novo esse ano. Ele já fazia um consórcio pensando no próximo carro, na próxima troca, porque ele trocava de carro a cada 3, 4 anos, né? Exemplo. Então, ele fazia consórcios para que ele já está se programando, porque a gente sabe que o consórcio é muito mais barato do que um financiamento de banco, né? Então, como que o teu público recebe isso? Hoje você tem uma certa facilidade para incutir essa filosofia do consórcio na cabeça das pessoas? Ou as pessoas ainda têm muita resistência para economizar através da ferramenta consórcio? Não, é extremamente desafiador. É extremamente desafiador. Assim, embora tenha muitas pessoas, a gente está falando de 10 milhões de clientes ativos. Isso daí é quase o dobro de clientes que estão na Bolsa de Valores, por exemplo. Então, tem muitas pessoas no mercado de consórcio, né? Como consorciado. Mas é um desafio incrível, porque geralmente o cliente, ele vem, né? A pessoa, quando vai falar comigo, ela já está buscando o carro novo, buscando a casa nova, mas na verdade ela tem que viabilizar o bolso primeiro, para depois, né, inverter a ordem aí. Então aí rola aquele trabalho de
poxa vida, teria que ter sido antes, tal. E aí é onde vem o paradigma de, por isso que às vezes as pessoas acham que o consórcio demora, mas é porque você não se antecipou à necessidade e você já sabia que ia ter essa necessidade. Seu pai foi um exemplo disso. Comprou um carro novo. Puxa vida, daqui 3, 4 anos você vai comprar outro, fato. Então, já se programa para isso, né? Mas isso tem também relação com o que você comentou um pouco antes. O T. Harv Eker, que é o escritor do Mentes Milionárias, né? O Segredo das Mentes Milionárias, ele fala muito disso, né? Da nossa programação cognitiva, né? Lei da atração pura. Uhum. Então, se você não se programa para isso, acha que não, eu não sou planejado, você também joga essa... A gente escuta por aí, né? Uhum. Ah, eu preciso de ajuda, mas eu sou desorganizado mesmo, eu não tenho disciplina. Acabou, você não vai ter mesmo, porque você, além de pensar isso, você também ainda joga palavras pro universo. Então, você tem que tomar cuidado com os seus pensamentos e suas palavras. Então, quando o cliente vem para falar comigo, além dele já vir num timing errado, porque ele já olhou o bem, ele está procurando um imóvel, e aí ele olha para trás e fala, puxa, mas eu não tenho dinheiro para isso, vou ter que agora financiar, pagar caro. E ele ainda joga palavras no universo do tipo, puxa vida, não me programei. Então, ele vem completamente quadrado e a gente tem que deixar redondo, mas isso é um trabalho de muita persistência. Quem trabalha com isso tem que gostar muito, e é o que você falou, você passa que você nem vê a semana, porque você tem que gostar muito, porque vem todos os tipos. Então é bem desafiador. Mas, quando dá certo, que em muitos casos funciona, o agradecimento da pessoa, né, a gratidão é o que paga o dia ali, né? Você fala, puxa vida, eu tô no caminho certo, sabe? É pra isso mesmo que eu tô aqui. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou formada em contabilidade, também em administração e pós-graduada em finanças. E dentro do meu sistema familiar, principalmente meu pai e minha mãe, eu tive muito exemplo de organização financeira. Só que eu rebelei os meus pais. Eu rebelei completamente. Por quê? Porque eu ganhava muito bem. Eu me tornei empresária com 22 anos de idade. E já meu pai contribuiu muito com o nosso sucesso, meu e da minha irmã mais velha, que era minha sócia. E a gente rebelou completamente, porque somos empresárias, temos um escritório de contabilidade, ganhamos muito bem, moramos numa casa confortável, temos o nosso próprio carro. Então, o que a gente começou a fazer? Gastar dinheiro. Era show, restaurantes bons, roupas, Só que, quando a gente não coloca o dinheiro para se multiplicar, uma hora ele te dá uma rasteira, porque dinheiro é uma energia. E precisa ser muito bem usada para que ela volte para você. Eu tenho que mostrar para o dinheiro o quanto eu gosto dele e lembrar o seguinte, o dinheiro, ele te proporciona muitas coisas boas. Por exemplo, a gente pode ser solidário com uma pessoa que está passando por uma situação difícil, através da nossa condição financeira. Não digo para você dar o dinheiro para a pessoa, mas, por exemplo, igual a gente está vendo o caso do Rio Grande do Sul hoje, que está precisando tanto da nossa ajuda, né? Como que a gente pode ajudar? Através de doações de roupa, de água, de dinheiro mesmo, porque eles vão precisar reconstruir essa cidade. Eu já passei por um alagamento lá atrás com a minha família, tipo, sair de casa para trabalhar, levantar da cama quentinha, escolher uma roupa para usar e voltar para casa voltar para casa não. Não ter para onde voltar e não ter uma roupa para usar, né? Foi bem caótica a situação. Então, eu sou muito solidária com o que eles estão passando hoje. E essas pessoas vão precisar muito da nossa contribuição. Muito. E, então, quem tem condições vai poder ajudar mais. E também a gente tem que lembrar o seguinte, nós merecemos ter uma vida confortável. E como a gente usa esse dinheiro também faz muita diferença. E eu vou até contar aqui para vocês um negócio. Abro isso sem problema algum. Da minha inconsequência por ter rebelado os meus pais. Quando meu pai faleceu, comecei a passar por situações muito difíceis. Por quê? Porque a minha mãe quis morar no Nordeste, eu vendi a minha empresa,
eu comecei a trabalhar de empregada, ganhando 1/3 do que eu ganhava no meu escritório, com todas as minhas despesas pagas ainda. Eu fui ganhar 1/3, tendo que pagar todas as minhas contas, Caramba. né? Foi uma fase bem difícil e eu tive que entender que eu também atraí aquilo. Por quê? Porque eu rebelei muito. Tudo aquilo que os meus pais tinham me ensinado e tudo que eles construíram e tudo que eles fizeram, eu tive oportunidade de construir até mais do que o que eles tinham feito. Mas por ter rebelado tudo aquilo que eles me ensinaram, o que é rebelar? É decidir fazer o contrário. Nem seguir o exemplo, nem seguir o caminho do meio. É fazer o oposto mesmo. E a minha mãe dizia, filha, pense no dia de amanhã. E eu pensava, amanhã eu vou ganhar mais dinheiro. Chega uma hora que o dinheiro fala assim para você, você vai continuar me usando dessa maneira, abusando de mim? Tô fora. E ele foge para longe de nós, né? E hoje eu percebo, eu inclusive comprei um apartamento financiado. E isso, presta atenção, vocês vão entender onde eu quero chegar e o Gui vai confirmar isso pra gente. Comprei um apartamento financiado, paguei esse apartamento 10 anos, vendi o apartamento e a pessoa que comprou foi quitar o meu saldo devedor, que era exatamente 50% do valor. A gente assinou o contrato, foi quitar o financiamento. Quando eu pedi o valor para o gerente para colocar no contrato, a minha dívida só tinha sido abatida R$2.000. 10 anos pagando. 10 anos. Então, foram aí praticamente dinheiro jogado fora. E se a pessoa se programa com antecedência, se ela faz um consórcio, ela vai economizar dinheiro. Só que não adianta você fazer o consórcio também na hora que está ali para receber o imóvel que você decide comprar. Nós precisamos de um planejamento. E hoje eu falo muito sobre isso, porque hoje na minha vida eu entendi que eu nem preciso fazer igual aos meus pais, nem preciso rebelar aos meus pais. Eu tenho uma identidade própria e um caminho a seguir. E eu quero, Gui, que você fale aí para a nossa audiência, faz um comparativo, que eu sei que você tem essa expertise, faz um comparativo de um financiamento bancário e de um consórcio, o nível de economia de dinheiro que a pessoa tem. Assim, o nível de economia, ele é gigantesco. O que você comentou agora, a parte final, é a autenticidade, né? Com certeza. Você não precisa... A gente é único, né? Sim. Só comentando disso, é a autenticidade. Então, colocar sua identidade no que você está fazendo, colocar amor, assim, dá super certo. O consórcio e o financiamento, né? Quando você coloca eles lado a lado, eu sempre comento assim, tá? Quando eu tô ali conversando com aquela família, geralmente é família que eu faço planejamento. Só tem... Para fazer aquisição de algum bem, você tem 3 dinheiros que você pode usar. Não tem uma quarta opção. Ou você usa um capital seu, que já está guardado, que é seu, que você juntou, que ali é esse capital próprio. Ou você pega do banco um financiamento, onde vai ter juros. Ou você usa do consórcio. Tá? Não tem uma quarta alternativa, a não ser que você ganhe, alguém te doe, herança, algo nesse sentido. Mas isso a gente não pode colocar na balança. É algo raro de acontecer. Exato. E mesmo que aconteça, você tem que considerar sempre essas 3 opções. Das 3 opções, vamos lá, vamos pegar a parte do usar o seu dinheiro mesmo próprio. Já a primeira dificuldade é difícil de juntar. É difícil de ter essa disciplina. A gente estava falando isso agora mesmo, né, no início do podcast. Mas mesmo esse juntar, só fazendo um paliativo, você junta, porque você tem a programaçãozinha lá da escassez, você junta uma parte, o imóvel cresce 2, 3 partes também. Isso. E essa parte aí, eu sei que é bem complicada de você conseguir desenvolver. Exato, porque assim, quando você junta o dinheiro, o dinheiro que você tem, ele não é para você comprar tijolo, imóvel. O ideal do dinheiro que você junta é para você investir ele em algum investimento, aí, renda fixa ou variável, e esse dinheiro te render
um ganho mensal, te render, ter a rentabilidade mensal. Se você pegar, juntou esse dinheiro aqui e vai lá e compra um imóvel, você perdeu a liquidez e você tá... Qual que é o preço aí? As 3 opções que eu falei, todas elas têm um preço. Qual que é o preço de você juntar e gastar? É o preço de você ficar descapitalizado. É ruim ficar descapitalizado. E quando a gente fala com empresários, ele não pode estar descapitalizado. Ele tem que ter um dinheiro investido. Reserva de emergência, uma parte de renda fixa, e o dinheiro é para isso. Para viagens, tá? Então, esse é o problema. Mas a gente sempre, a maioria dos brasileiros para já na barreira de que é difícil de juntar. Então, ela nem chega nessa etapa. Na segunda que eu falei é o financiamento. Você paga, qual é o preço aqui? É o preço da pressa, é o preço da urgência. E aqui eu não estou nem falando o que é certo ou o que é errado, se você não se programou ou não. Você já vai saber o que é certo e o que é errado para a sua vida, mas saiba que ele tem um preço. Até porque a gente sabe que todo financiamento, ele tem uma taxa de juros que a gente não pode se iludir, e mais um indexador que vai aumentar essa parcela todo ano, Então, né? Exatamente. Porque, por exemplo, quando eu fiz o meu financiamento bancário, eu tinha lá uma planilha dizendo que era pelo sistema saque, começava com um valor alto e ia caindo. Nunca consegui cair essa queda tão satisfatória para dar uma tranquilizada no bolso também. Essa daí é uma grande cilada de que vai cair, porque como ele tem um indexador, ele cai, então da primeira, vamos supor que você começou em janeiro, da primeira até a 12ª, ele vai ali caindo pouco. Da 12ª para a 13ª, ele tem um indexador. Então, tudo que ele caiu, não digo tudo, mas tudo que ele caiu, ele vai lá no 13º e sobe. E aí volta a cair, 14ª, 15ª, chegou lá depois da 25ª, sobe mais um pouquinho. Então, ele cai, depois sobe um pouquinho. Então, no final, você não tem um grande... Você paga por 3. Já vou entrando até aí no comparativo. Você tem juros ali, eu tô falando de... Independente do período que você vai estar assistindo esse podcast, mas ele vai variar ali entre 8% a 12% ao ano. Isso de juros, que é mês a mês. Quando eu falo ao ano, é uma taxa nominal, não é uma taxa efetiva, que de fato você vai desembolsar. Então é assim, é muito caro, você vai pagar por 3. Se você levar até o final, você paga por 3, fato. Enquanto o consórcio, então aqui é o preço de usar o dinheiro é o preço de ficar descapitalizado, o financiamento é o preço da pressa. Enquanto no consórcio, eu já começo logo de cara que eu estou falando de um custo de 1,2, 1,3 ao ano. Então, assim, a gente sai de 10% ao ano para 1,2 ao ano. 10 vezes mais barato na questão da taxa. No impacto da parcela, fica mais ou menos 3 vezes mais barato a parcela e o prazo menor ainda, às vezes metade do prazo. Então, metade do prazo e 3 vezes mais barata a parcela. Só que você tem que se programar, você tem que se antever ao fato. Qual que é o preço aqui? Da disciplina. Qual é o exemplo que eu falo que as pessoas olha, vão se identificar bem? É o exemplo da academia. Que você vai, você olha no espelho e fala, pô, eu queria tanto estar assim, desse jeito, mas eu tenho que ir todo dia, tem que ter constância. E não adianta começar em 3 meses que vai ter um resultado ali que você vai ver, mas você não pode parar, tem que ter constância. E o financeiro, né, o nosso financeiro vai até a nossa partida desse plano. Então, você tem que ter constância. O consórcio é isso, é o preço da disciplina. Então, quando você olha no montante, você pega e fala, puxa vida, o consórcio você vai pagar 3 vezes mais barato que o financiamento, a parcela é menor, prazo também é menor, mas por que as pessoas não fazem o consórcio e acham que demora? Porque elas invertem. Primeiro, olha a necessidade, olha o bem, gostei. Aí olha para trás e fala, puxa, eu não tenho dinheiro. O que acontece? Ela juntou. Vamos supor que ela teve essa disciplina. Não foi suficiente para ela comprar o bem. Ela pega esse dinheiro que ela juntou, dá de entrada, então ela descapitalizou e ainda foi para o financiamento. Ficou sem dinheiro e ainda está pagando juros no financiamento. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas saiba que esses são cenários e que dá para você se programar para isso. Eu trabalhei 12 anos dentro da área do mercado imobiliário e eu fazia muito essa questão da educação financeira com os clientes também. E é importante trazer para vocês, a gente está falando aqui para o seu bem, para que você perceba, primeiro, como é importante você se reprogramar e se programar para
o sucesso, para o enriquecimento, para a prosperidade. Segundo, economizando, porque, minha gente, uma pessoa que tem dinheiro, sabe a maior diferença de uma pessoa que tem dinheiro para uma pessoa que não tem dinheiro? É porque a pessoa que tem dinheiro, ela se programa para as oportunidades. Ela faz uma reserva para quando aparece uma oportunidade, ela faz um planejamento, ela é visionária. E uma pessoa que não tem dinheiro, como é o meu caso, reconheço, e foi o que eu fiz, né? Era o seu caso. Era o meu caso, foi um dia, né? Hoje não é mais. Ela gasta o dinheiro porque ela tem aquela mentalidade que eu tive lá atrás. Ah, nunca vai faltar. Eu tenho meu próprio negócio, eu estou andando muito bem. E vale salientar aqui que muitas empresas quebraram na pandemia por causa da mentalidade. Porque os donos das empresas têm o lucro líquido, ao invés de deixar uma parte do lucro líquido na empresa se multiplicando e aproveitar as oportunidades para fazer esse dinheiro se multiplicar ainda mais, o que eles fazem? Chegou o final do ano, fechou o imposto de renda, teve lucro, pega o lucro, joga para a pessoa física, gasta todo esse dinheiro, aí a pessoa física também fica descapitalizada e isso vira uma bola de neve. E o Sebrae comprova que a grande maioria das empresas que abrem, fecham no máximo em 5 anos. Em 2 anos, muitas empresas já fecham e algumas duram no máximo 5 anos. Por quê? Justamente por causa do que nós estamos falando aqui. A falta de programação, de pensar no futuro, nas oportunidades. Porque a gente ficar o tempo inteiro olhando para o futuro e querendo prever o que vai acontecer lá na frente, gera a ansiedade. Porém, a gente se antecipar com questões, com oportunidades e fazer o nosso dinheiro se multiplicar e pensar num fundo de reserva, eu sou meio contra esse negócio de emergência, porque a gente está atraindo uma emergência. Mas a gente precisa ter um fundo de reserva até para... Aparece uma oportunidade de uma viagem, aparece a oportunidade. E rico aproveita muito a oportunidade, viu? Por isso que eles são ricos também. Aparece ali a oportunidade de um negócio. Um imóvel que, sei lá, vale 5 milhões, o cara está vendendo por 3, por exemplo. Pô, o cara tem lá esse dinheiro parado e vai falar assim, eu vou ganhar 2 milhões, compra, dá uma melhorada, gasta ali uns 500 mil, dá uma melhorada, vende pelos 5 milhões, ganhou 1,5 milhão. O rico, ele tem muito essa visão e nós precisamos ter essa visão também. Porque quando eu comecei a entender que eu tinha rebelado os meus pais e toda a situação difícil que eu passei depois do falecimento do meu pai, de vender minha empresa, de morar num lugar totalmente novo e tudo mais, eu precisei mudar muito a minha mentalidade. Só que eu sofri um bocado, viu, gente? Porque, na realidade, não é assim do dia para a noite. Ah, pronto, me estava programado de um jeito, me desprogramei, me programei de outro, a coisa começa a acontecer. Não, a gente paga o preço, como o Gui está falando aqui. Tudo que a gente faz, existe um preço a ser pago. E as nossas finanças é uma parte muito importante. Por quê? Existe a crença, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro e felicidade não se competem. E eu acho muito difícil uma pessoa endividada ser feliz. Eu já fui endividada e não conseguia ser feliz de jeito nenhum. Mas é uma crença que a gente precisa desmistificar. Outra coisa, dinheiro não compra saúde, mas ele traz qualidade de vida que te faz ter uma saúde muito melhor. Por quê? Eu já tive síndrome de pânico, eu já tive burnout. E porque eu tive burnout, eu trabalhava 12, 13 horas, 7 dias por semana. Então, o dinheiro também nos ajuda a ser mais saudável. Você tendo um bom plano de saúde, você podendo pagar médico e exames particulares, fazendo o seu check-up com mais regularidade, você está, assim, comprando saúde. Concorda, Gui? Plenamente. E, assim, eu acho que o dinheiro compra saúde, sim, que é o que você falou. Em que sentido ele compra saúde? Ele não vai te fazer um milagre. Se você já está com problema, ele não vai numa varinha mágica e resolver aquilo. Mas em que sentido ele compra saúde, né? Complementando exatamente o que você falou. Quando você está perto de um burnout, ou já identificou algo nesse sentido, ou algo parecido com isso, você percebe antes ali alguma coisa, alguns sinais, e muitas vezes, em alguns casos, né, assim,
mas eu acho que na maioria, você não pode dar uma desacelerada no trabalho porque você não se programou e fala, puxa vida, eu não tenho dinheiro suficiente para desacelerar. E aí você continua no trabalho. Enquanto uma pessoa que já está próspera, a gente já está falando até de prosperidade, nem de riqueza, ela consegue até desacelerar, fala, opa, já está me atrapalhando aqui, ela pega e para um pouquinho porque ela já construiu uma riqueza ali suficiente para um certo período da vida. Então ela está comprando sim o tempo de qualidade, ela está baixando a energia e falando, opa, depois eu volto. Então nesse momento ela está comprando saúde sim, comprando mais tempo para você poder fazer uma caminhada. Então se você olhar indiretamente, ela compra saúde sim. Se a gente pensar em uma dica, né, um desafio, na verdade, pensa em 3 sonhos. Agora, mentaliza 3 sonhos que você gostaria de realizar, né? Depois que você mentalizar, você voltar e pensar em cada um deles, provavelmente, se não em todos, mas em pelo menos 2, que seja, você precisa de dinheiro para isso. Se chegaram, um dos sonhos é, putz, eu quero dar um plano de saúde melhor para minha família. Você está comprando uma assistência de saúde para ela e é com dinheiro. Uhum. Então, a vida ela tem uma etapa. A gente não sabe quando que ela termina. Então, qual que é o nosso papel? Tentar acumular a riqueza, né? Mas isso eu estou falando de riqueza, não prosperidade, o mais rápido possível para que você curta os momentos com mais qualidade. Então, se você não... É o custo de oportunidade que você comentou. Sim. Então, se você não fizer um planejamento, não olhar e falar, eu vou por essa rota aqui, você vai desperdiçar oportunidades, vai deixar passar, aí vamos falar agora de negócio, vai deixar dinheiro na mesa, vai deixar passar oportunidades de acumular mais capital, e aí você, na corrida da vida, você está mais atrasado. E tudo bem, se você planejou isso, tudo bem. Agora, se você não planejou nada, qualquer lugar que você chegar tá ótimo. Então, o dinheiro compra saúde, o dinheiro compra tempo de qualidade, você precisa planejar e depois seguir a rota. Exatamente, porque, por exemplo, quando eu tive síndrome de pânico lá atrás, eu precisei pagar um psicólogo para cuidar de mim. E se eu não tivesse dinheiro para pagar esse psicólogo? Porque naquela época não tinha pelo SUS, não tinha outras formas de você conseguir. Exato. E eu precisei comprar saúde pagando o psicólogo para cuidar de mim. 3 anos depois eu estava muito bem. Quando eu tive o burnout, eu tinha o plano de saúde, eu fui ao médico, fiz os exames que o médico pediu, fui diagnosticada, fui fazer curso de meditação, comecei no mundo do desenvolvimento humano, qual já investi mais de R$200 mil, e comprei saúde, comprei qualidade de vida, comprei a vida preciosa que eu tenho hoje, porque eu identifiquei ali no momento do diagnóstico do burnout que eu estava me autodestruindo. Mas isso era um ato inconsciente, eu não tinha noção disso. Quando o médico falou, parabéns, se você quer morrer, você está no caminho certo. Aquilo para mim foi um choque, mas foi a melhor coisa que ele podia fazer por mim. Porque se eu não tivesse dinheiro para fazer o curso de meditação, para entrar no mundo do desenvolvimento humano, para me autorresgatar e para construir essa vida de qualidade que eu tenho hoje, como será que eu estaria vivendo? Talvez eu já tivesse morrido. Meu pai morreu aos 54 anos de idade. E tinha condições, e tinha plano de saúde, e teve tudo que podia ser feito por ele foi. Ele teve um final de vida com qualidade, porque a gente tinha condições de proporcionar isso com a condição financeira que nós tínhamos. Agora, pensa aí, você vê uma pessoa que você ama, doente, mal, e você não poder fazer nada porque você não tem dinheiro. Será que não vale a pena a gente ser próspero? Eu digo que sim. E você, Gui, o que você diz? É exatamente isso. Pensa se você está passando por uma situação, ou imagina, se não está passando, mas imagina. Está passando e tem dinheiro, né? Que é o exemplo que você deu, tá? Igual a gente está conversando aqui, né? O dinheiro não vai fazer milagre. Não é uma varinha mágica. Agora, se você está nessa situação, tem dinheiro para resolver ali, dinheiro suficiente, nem sei se é muito ou pouco, tá? É dinheiro suficiente para resolver aquilo. Tira o dinheiro agora.
a situação vai ficar pior. Com certeza. Então, aí é o ponto, né, que a gente está falando. O dinheiro não vai fazer milagre, mas se você não tiver para o momento de emergência ou o que seja, vai ser muito mais difícil. É aquela velha frase de a educação custa caro, mas tenta a ignorância para você ver. Com certeza. Sai muito mais caro. Sim, porque na realidade, minha gente, o que nós estamos colocando aqui e querendo trazer a consciência de vocês é justamente que vale a pena nós olharmos para nós mesmos e nos permitirmos ter uma vida com mais recursos, com mais qualidade, prosperando, sim, tendo dinheiro. E também, deixa eu contar um negócio para vocês, a verdadeira prosperidade, ela brota aqui de dentro. Uhum. Porque todas as coisas nesse universo é de dentro para fora. Quando você olha no espelho e você se sente bem, e você se sente bonito, e eu não estou falando de roupas caras, de grife, de coisas assim, absurdamente, não. Eu estou falando de você olhar o seu guarda-roupa, você poder ter uma roupa bacana para vestir, onde você se sente bem, onde você se sente confortável. Você se olhar no espelho e você está feliz com o que você está vendo. Por quê? Até os médicos recomendam muito a gente ter uma alimentação de qualidade, você passar com a nutricionista para fazer uma readequação alimentar, que eu fiz isso, mesmo sendo magra, a gente precisa cuidar do nosso interior, porque a gordura que faz mal não é só a que a gente vê externo, mas a interna que é silenciosa e também faz mal. Uhum. E tudo isso você precisa de recursos, porque hoje, cada vez mais, a gente vê a importância da gente ter uma alimentação mais saudável, da gente fazer uma boa academia, de você cuidar, sim, ter uma atividade física para o seu corpo estar em movimento. Isso gera energia. E não estou falando só de você fazer musculação ou crossfit ou essas coisas que estão na moda, não. É você escolher uma modalidade de atividade física, pode ser uma dança, pode ser uma caminhada, uma corrida, o que você gostar, o que fizer sentido para você. Um pilates, o que faz sentido para você. Uhum. E tudo isso você precisa de recursos financeiros para fazer e para dar qualidade de vida para as pessoas que você ama mesmo. Para os seus pais, ou para os seus filhos, ou para o seu esposo, para a sua esposa, ou se você não tem nada disso, para você mesmo. Porque é muito ruim quando você fala assim, eu tô com vontade de comer uma coisa, mas se eu gastar isso aqui, eu não vou poder pagar a conta que vence amanhã. A pior coisa do mundo é a gente se colocar nessas limitações. E uma coisa, Gui, que eu falo muito, eu amo a natureza. Eu amo estar em contato com a natureza, porque eu vejo assim, o quanto Deus foi maravilhoso, e se você não acredita em Deus, é na fonte da criação, no universo, naquilo que você acredita. Eu vou falar Deus, mas é o que eu acredito. Você usa o que você acredita aí. Foi maravilhoso, porque nós temos uma variedade de frutas, nós temos uma variedade de legumes, nós temos uma variedade de animais para nós nos alimentarmos. E quanta fartura nós temos, né, de alimentos. Uhum. E quanta gente passando fome, por quê? Porque estas pessoas não prosperaram. E a gente tem que pensar em prosperar enquanto a gente é jovem, porque depois que a gente fica mais idoso, a energia cai, o próprio corpo vai se sofrendo, né, o peso da idade. A ordem natural das coisas. E dos maus tratos que a gente fez, porque tem gente que olha assim para mim e fica espantado quando eu falo da minha idade. Não vou revelar aqui, mas é bem por aí. As pessoas me dão bem menos idade do que o que eu tenho, na verdade. E por quê? Porque eu tenho qualidade de vida. É alimentação, é atividade física, é dormir numa cama confortável, é o autocuidado. Uhum. E tudo isso a gente paga um preço monetário, que são coisas que o dinheiro compra. Exato. E eu não estou falando de botox, de cirurgia plástica, essas coisas não, tá, gente? Porque isso eu não fiz ainda. Mas também não tá precisando. Não sinto que estou precisando, não fiz. Então, mas o que nós estamos trazendo aqui é consciência para você, né, Gui? Porque você é casado e você sente ainda mais do que eu a importância de tudo isso, a responsabilidade da gente cuidar de uma família, da gente ter um lar estabilizado, porque também estatísticas mostram que um quesito muito alto de índices de divórcio é a situação financeira.
Porque eu já vi homens muito bem-sucedidos e prósperos quebrarem por estar casado com uma mulher que só quer luxo. Ou o inverso, né? Ou o inverso também acontece, né? De homens que querem carrão, que muitas vezes não tem nem condições de manter, quer andar todo na beca ali na aparência, pagando tudo para todo mundo e quebrando as finanças da família. É muito triste a gente ver isso, né? Assim, é o começo de tudo, né? Quando você tá construindo uma família, e eu falo isso porque toda vez, 100% das vezes que eu tô falando com alguém ali, iniciando uma conversa, uma das perguntas que eu faço ali, não é um questionário que eu vou perguntando, mas uma das perguntas ali no bate-papo, eu dou um jeito de saber, eu pergunto, a decisão, você tem mais alguém junto contigo ou vai ser uma decisão só com você? Por quê? Porque se morar juntos, for casado, tiver um companheiro, uma companheira, ou com a família, com os pais, todo mundo tem que participar da conversa. O que eu vou apresentar, explicar, não é questão de quem tem o dinheiro, não é quem vai pagar a conta, é quem tá junto. Não é, mesmo que um ganhe e o outro tá junto, e quem vai pagar a conta, digamos ali, é só um, mas tem que estar andando pro mesmo caminho, para a mesma direção. Os dois têm que estar acordados com a situação. O que é isso? Cumplicidade. Isso é cumplicidade. Isso faz parte de um planejamento financeiro, educação financeira, isso. Então, se você já quebrou a cumplicidade dentro de casa, você já não tem não joga junto, né? Falando no popular, tá fadado ao fracasso. Não vai dar certo. Pode dar por alguns anos certo, mas lá na frente, virou a esquina, vai quebrar, vai perder dinheiro, não tem como. Então isso começa dentro de casa, você tem que ter cumplicidade. Senão não dá certo. Então eu defendo muito isso e eu aplico nas minhas reuniões com os meus clientes. Mas isso é muito importante, a gente ter esta consciência do quão importante é. Porque, você falando isso, eu trabalhei 12 anos como corretora de imóveis e eu observo assim, os casais que eu atendia, onde o marido tirava a mulher da jogada, e uma vez eu atendi um casal que eu fiquei envergonhada. Eu, que era corretora de imóveis, fiquei envergonhada, porque o homem chegou tudo muito bem vestido e a mulher já assim no nível abaixo, sabe? Tinha um filho bebê e eu conversando com o casal, e eu me dirijo muito quando eu estou tratando assim com um homem, com uma mulher, até por questões de ética profissional, me dirijo muito mais à mulher do que ao homem. Estou conversando ali com os dois, mas observando aquela mulher e buscando a atenção dela também para aquilo ali, como você faz. E o marido tirava a mulher fora a todo instante. Ele tirava a mulher fora. Ele decidiu, comprou o apartamento, a mulher assinou, porque eles eram casados, né? Mas pouco tempo depois, eu soube por ele mesmo, que me comunicou, que tinham se separado. Então, assim, gente, quando a gente vai quando a gente vai escolher um parceiro de vida, que o próprio nome já fala, casamento é uma parceria. Quando eu vou escolher um parceiro de vida, não é só o amor que vai fazer com que aquele casamento dê certo. É a parceria, a cumplicidade e, principalmente, entender se os dois têm os mesmos objetivos, os mesmos valores, se eles têm os mesmos princípios, se eles querem a mesma coisa. Porque, por exemplo, o Gui, a gente já entendeu o jogo da prosperidade. Agora, imagina, se eu caso com um cara que não entendeu o jogo da prosperidade e que é um fanfarrão que adora gastar, não vai dar certo. Não tem como. Porque vai ser um estresse constante, daqui a pouco briga, começa as mentiras, tá fadado ao fracasso. E a gente também precisa observar isso, né, Gui? Porque a gente vê que existem pessoas que estão ali na empolgação, no amor, no não sei o quê, mas não é o amor que faz, não é só o amor que faz o casamento dar certo. Imagina, o amor é um conjunto de coisas, né? Não, imagina. Eu acho que depois quando você tá casado e no dia a dia, o amor, ele é a base. Mas
Não é só isso, não. De longe. Tem muitas outras coisas. Cumplicidade e respeito é o principal. E a questão do dinheiro, isso é um dado mesmo, é fato. A maioria dos divórcios, a causa é financeira. Ela acaba sendo um pivô ali. Porque é onde você não consegue controlar a sua emoção, porque está passando por um problema. E aí quando você não controla a sua emoção, você sabe muito melhor que eu e que é especialista nisso, você vai tomando uma série de atitudes equivocadas. E se você não controlou sua emoção, pronto, você vai tomando as atitudes. E uma dessas impacta no dinheiro, impacta no casamento e vai impactando na sua vida. E se você não parar, não resolver, lá na frente, ou nem muito lá na frente, já logo aqui na ponta do seu nariz, você já vai... fracasso. Verdade. Eu vi dentro da minha casa, esse foi um exemplo muito claro que eu tive de porque os meus pais ficaram casados por anos até que o meu pai faleceu, né? Porque quando eu era criança, o meu pai trabalhava muito. Ele sempre trabalhou com restaurante, meu pai gostava muito dessa área de restaurantes e ele era gerente geral de um grupo que era grande aqui em São Paulo. E o que acontece? Quem administrava o dinheiro? Meu pai trabalhava pra caramba, ganhava o dinheiro. Ele recebia o pagamento, ele entregava para minha mãe, a minha mãe administrava o dinheiro. Então, meu pai comprou casa, quando eu era criança, e todo mundo dizia que a gente era rico, porque a gente tinha casa própria, o meu pai tinha carro, a gente tinha telefone em casa, eu e a minha irmã mais velha, a gente andava igual duas bonequinhas, né, super arrumada. Eu vejo as fotos nossas da infância, sempre parecendo duas bonequinhas. E depois os meus irmãos mais novos, que somos 4 irmãos, né? 5 irmãos, um morreu o bebê e 4 vivos. E meus pais sempre tiveram esse zelo. A gente sempre teve uma boa alimentação, a gente saía para comer fora. Eu era pequenininha, eu lembro que eu tinha 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Eu e a minha irmã, a gente ia para o cinema. Às vezes meu pai mandava o motorista da empresa buscar a gente para passar o dia com ele. Então, olha quanta coisa boa que o dinheiro proporciona para a nossa vida. E lazer e diversão, viagens, qualidade de vida, porque nós estamos aqui num corpo que é matéria. E Deus nos deixou aqui, repetindo, Deus para mim e para você, o que você acredita. Deus deixou a gente aqui, mandou a gente para esse mundo material, que isso aqui é matéria, que é energia condensada, isso aqui é matéria, que é energia condensada. Tudo que está aqui é matéria, que é energia condensada, inclusive o nosso próprio corpo. E para a gente desfrutar dessa matéria. Porque Deus teve todo um trabalho para fazer esse mundo, para quê? Para a gente usufruir. E por que muitas vezes a gente não se sente digno de usufruir do melhor? Por que tanta gente carrega culpa quando está desfrutando de algo bom? Se acha não merecedor, se acha inferior. Porque muitas vezes veio de abusos familiares também. De famílias que jogavam muito na cara, que não permitia ter qualquer coisa de qualidade, que acha que algo de qualidade é bobagem. Ainda hoje, a gente vê muito isso. E uma coisa que eu tenho buscado alertar muito, sabe? É a violência emocional que existe dentro das empresas, dentro do sistema familiar. O abuso emocional, porque o abuso emocional ele é silencioso. Às vezes vem através de uma brincadeira, mas que é algo sério. E uma coisa que eu sempre tive em mente é o seguinte: em um lugar onde eu sou maltratada, eu não fico. Eu já me desliguei de empresas, inclusive, por essa questão. E hoje uma causa que eu compro, Gui, é que as empresas precisam levar inteligência emocional para os seus colaboradores para ter um ambiente saudável, para reter os talentos. Porque eu vejo muito empresário, você vive no meio de empresários também, e eu quero até que você comente sobre isso, porque o item número 1 de desligamento de talentos de uma empresa é o quê? Ambiente tóxico. E muitos empresários também não crescem por causa disso que nós estamos falando agora. Mentalidade de escassez. Total. Né? E você que vive muito no meio de empresários, conta pra gente, você também observa isso aí?
A escassez e a não achar que você é merecedor, né, de algo, isso é muito preocupante, porque assim, se você não tiver consciência de que você é merecedor, você falou no comecinho da sua fala, você também não vai, é o que a gente falou, vai virar a esquina, você só vai até ali, não vira a esquina porque você não vai conseguir absorver o sucesso que você está almejando. E quando você trabalha ali e não coloca esse espírito de humano, né, de entender que é um ser humano que está ali trabalhando, né, com você, junto contigo, você também não vai prosperar. Porque tudo envolve pessoas. Tudo é sobre pessoas, né? Eu estava num evento esses dias e eu ouvi o termo que tem o B2B e o B2C, né? E aí, logicamente, uma piada, né? Na verdade é o B2P, porque é para pessoas. Seja um CNPJ, seja um CPF, você precisa primeiro se conectar com aquela pessoa, porque o CNPJ tem alguém que decide por trás. Então, você tem que conectar, entender a necessidade. Por que ela está ali? Ela está empreendendo por quê? Necessidade? É por talento? É por uma oportunidade? Então, você tem que se conectar com pessoas. E ter essa habilidade com pessoas exige que você se conheça também. Porque como é que você vai ter uma habilidade com alguém se você não se conhece? Então, é até difícil saber quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, mas você tem que entender de tudo. Então, sobre pessoas. E quando você está você falou, né, de exemplos de empresários. Mas eu tenho uma papelaria. Eu vendo artigos de escolar. Mas é com pessoas que você lida. Então, você tem que entender de pessoas. Não tem como fazer diferente, seja qual for o seu ramo. Sim, porque toda empresa, ela nasce para dar lucro. Isso é fato. No momento em que você abre um CNPJ, você abriu aquele CNPJ para ter lucro. E quem que traz o lucro para a tua empresa? Exato. É o setor de vendas. Só que, se o setor de vendas está fazendo o papel dele, está trazendo dinheiro para sua empresa, mas o seu administrativo não está fluindo bem, você está gastando mais do que você deveria, o seu setor de produção, você não está fazendo uma pesquisa de preço para buscar matéria-prima com a melhor qualidade e com o menor preço. Você vai ter lucro? Não vai. Aí tem gente que depois justifica assim, que eu já escutei isso. Mas no Brasil se paga muito imposto. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Em todo lugar do mundo existe imposto. Todos. Sabe qual é a diferença que tem países aí desenvolvidos e que ganham mais dinheiro? É o desenvolvimento das pessoas. É a programação que essas pessoas trazem. E eu também escuto muito empresários dizer assim, mas está difícil reter talento. Aí quando eu pergunto assim, você está cuidando do ambiente da tua empresa? Aí você escuta, pi, igual o coração parando que já morreu. Eu coloco o cafezinho lá para o pessoal, né? O pessoal responde, fazendo uma piada, né? Exato, tem que cuidar do ambiente. E assim, falar do imposto é bem importante também esse tema. Por quê? Você tem que chamar a responsabilidade para você. Não dá para culpar terceiros. Mas culpar governo, culpar crise sanitária, teve o Covid. Você tem que pegar... Tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. Você tentar culpar ou terceirizar a sua decisão por coisas que você não controla, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí essas pessoas que geralmente culpam outras, terceirizam, né, a responsabilidade, quando é o dela, que é para ela fazer, ela não faz. Ela não coloca disciplina. Então assim, aí o que ela controla ela não faz. E aí geralmente ela vai lá e culpa terceiros. Pode buscar aí, ó. Você deve conhecer alguém, se não for você, que acho que não é a nossa audiência. Nossa audiência não faz isso. Eu acho que não, nossa audiência não faz essas coisas, não. Mas você deve conhecer alguém que faz isso. Pode olhar lá, ter certeza. Essa pessoa que faz isso, quando é o dela, ela não faz o que ela para fazer. Então,
é isso, tudo crenças, né? Tudo vai de Exatamente. comportamento. E a gente vê, eu vou te contar aqui uma história de um empresário que eu visitei e ele queria me contratar para trabalhar com ele. E eu falei, não, hoje eu só treino pessoas. Eu posso te ajudar a crescer a tua empresa, posso treinar as pessoas, posso te ajudar no processo de recrutamento e seleção, mas eu não trabalho, não me vinculo diretamente, assim, para ficar de eterno dentro daquela empresa como CLT, né? E aí o cara ele me mostrou todo um planejamento incrível, toda a ideia que ele tinha do negócio dele, de crescimento, tudo na cabeça, já está errado, não faça nada na cabeça, é tudo no papel, desocupa esse cérebro aí. Mas tudo maravilhoso. Só que o cara extremamente controlador. Aí eu falei, você já pensou em abrir franquia? Não, Deus me livre. Você já pensou em fazer tudo que eu trazia de sugestão para melhorar o negócio dele? Ele dizia que não. Aí chegou um momento que eu falei assim para ele, deixa eu te falar uma coisa. Com essa mentalidade, teu negócio não cresce, ele quebra. Ele quebra. Porque, gente, todos nós aqui vamos morrer, né? A única certeza que a gente tem no momento que a gente é concebido é que um dia a gente vai morrer. Quando, não sei, espero ter uma vida longa e trabalho para isso, Com né? certeza. Inclusive com as minhas programações, com os meus autocuidados. Mas, o que acontece? Para que a gente deixe um legado, que é uma palavra que a gente escuta muito, que é o quê? Mesmo que nós estejamos aqui ou não, se você está dentro da sua empresa ou não, ela tem que continuar funcionando, ela tem que continuar bem, ela tem que continuar prosperando. Nós precisamos ter essa mentalidade e esse cara, eu fiquei assim, eu falei, cara, é mais um que vai levar um projeto incrível para onde? Para o cemitério. Uhum. Porque o lugar mais rico, mais próspero do mundo se chama cemitério. Sabe por quê? Porque ali tem muitas ideias, muitas pessoas que tiveram planejamentos, quer dizer, nem planejamentos, que tiveram ideias maravilhosas, incríveis, que se tivesse colocado, executado, teria tido muito sucesso, teria sido muito próspero, teria ganho muito dinheiro, mas que levaram tudo isso junto com eles para onde? Para o túmulo. Uhum. E tudo isso que nós estamos conversando aqui hoje é para conscientizar você que está nos ouvindo para entrar em ação. Por quê? Estudos comprovam que 85% de tudo que acontece na nossa vida está da nossa atitude, da nossa ação. E somente 15% do conhecimento que nós adquirimos. Por quê? Conhecimento sem colocar em prática é morto, não serve para nada. O que os especialistas hoje chamam de obesidade cerebral. É quando você fica, não, eu preciso de mais um conhecimento, não, eu preciso de mais um conhecimento, eu preciso de mais um conhecimento. E você vai comprando curso e vai fazendo muita coisa e você não coloca nada em prática. Eu, hoje, com os meus mentorados, eu faço colocar em ação imediata. Não, antes de comprar um curso novo, você vai colocar em prática primeiro tudo que você já sabe. Uhum. Eu vou te ajudar, eu estou aqui para pegar na tua mão, para te dar o apoio, para te dar o incentivo, para te trazer recursos internos, recursos das suas emoções, recursos, você buscar lá dentro de você todo aquele potencial, toda aquela força, antes de gastar qualquer centavo com mais um curso. Eu investi muito dinheiro em cursos, em treinamentos, em imersões, porque eu precisei construir uma nova vida para hoje executar o meu propósito, que é servir você e ajudar você a melhorar a sua vida. O Gui também, tudo que ele fez até aqui, inclusive empresta esses livros que eu preciso mostrar para a audiência. Presente, hein? Tudo que a gente fez aqui até agora foi para trazer o nosso melhor. Olha aqui, o Gui, ele é autor, eu quero que vocês vejam esses livros aqui. O Poder do Consórcio, Dinheiro Inteligente e Evolução Financeira. E tudo isso aqui foi fruto de estudos, de conhecimento, mas também frutos de prática, de ação. Porque
Isso, esses aqui são meus, tá, gente? Se vocês quiserem, vocês podem comprar aí em vários lugares, inclusive na própria internet, tá? Esses daqui são meus presentes que o Gui trouxe para mim. E obrigado pela contribuição, porque eu vou ler, vou estudar muito isso aqui. Com certeza. Então, vamos aprender a melhorar a nossa vida, sair da reclamação e partir para a ação. Porque eu não sei se você sabe, reclamação é chamar 2 vezes aquilo que você está externalizando. Fora que você está programando a sua mente para escassez, para pobreza e para atrair mais daquilo que você não gostaria. Então, nunca fale sobre o que você não quer, fale sobre o que você quer. Inclusive, o nosso cérebro não assimila a palavrinha não. Tudo que você coloca, não quero, blá, 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 blá. O que o seu cérebro entende? Quero, blá, 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 blá. E ele vai trazer para você. Então, vamos reprogramar isso daí, vamos mudar essa mentalidade e vamos para novos horizontes e para a prosperidade, cuidando muito bem dessas finanças. Porque se você não tinha recurso, agora você tem bastante, porque a gente trouxe muita coisa boa, né, não, Gui? Sim. Ó, quer um exercício disso aí que você falou? Ó, não pense em um elefante rosa com uma jaqueta de couro. Você acabou de pensar nele assim. Vem automático. Eu falei para não pensar nisso. Você pensou, é assim, é um exemplo um pouco bobo, mas é isso, o universo é desse jeito. Você tem que emanar o que você quer. E assim, o que você comentou de faz muito curso e não coloca nada em ação, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Exatamente. É exatamente a mesma coisa. Então, você tem que tomar a atitude, você tem que tomar a decisão, é importante, é relevante, mas depois da decisão você tem que tomar a atitude, porque senão nada adianta, né? E o planejamento financeiro que eu trabalho, né, o consórcio, que é a ferramenta que eu utilizo, ele é exatamente isso, ele é ação. Depois que eu mapeei ali, entendi que esse consórcio, esse plano aqui é o melhor para vocês, para a família ou para você individual. O que consórcio vai te trazer? Atitude, porque mensalmente você vai estar lá colocando. Muitas pessoas precisam dessa obrigatoriedade do boleto, né? Muitas pessoas falam assim, se não tiver um boleto eu não consigo pagar nada, eu só vou conseguir juntar dinheiro com boleto. Eu não gosto muito desse termo, mas é o que acontece na prática. Mas eu tive uma gerente que ela era exatamente assim. É o que acontece na prática. Então, o consórcio ele traz esse poder de atitude. Agora, o que você tem que fazer? Uso consciente dele. Inclusive, pegar emprestado aqui os seus livros. Aqui, ó. Tem algumas frases. Cada autor é um livro explicando eles, é um livro em coautoria, tá? E quando a gente termina, né? A gente coloca ali frases. E aqui é o seguinte, ó. Dinheiro faz dinheiro e o consórcio é um dinheiro barato. Use com sabedoria e estratégia para comprar mais tempo de qualidade. É o que a gente estava começando aqui agora, essa frase minha. Exatamente. Então, quando você coloca em ação, você vai comprar tempo de qualidade. Você vai comprar a casa que você quer. Você vai comprar o carro que você quer. Você vai conseguir. Você tem que pensar isso mesmo, você tem que atrair isso. Só que não adianta ficar só pensando e não ter atitude, né? Igual orar e não ter também atitude. Exatamente. A gente tem que fazer a nossa parte do natural e depois acontece o sobrenatural. Mas você tem que fazer a sua parte, tem que ter atitude. Cursos, eles são importantíssimos, porque conhecimento ninguém tira de você. Só que se você não aplicar, é o mesmo que não saber. Como é que você Porque com o tempo você esquece. Exato. E você tem que aplicar para ter o resultado, e senão você esquece, e assim, não tem que aplicar. De novo, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Verdade. Gente, estamos nos encaminhando agora para o final. Gui, eu quero te agradecer por ter aceito o convite, por toda a contribuição que você trouxe para a nossa audiência. Obrigado pelos meus livros. Imagina. Vou ler todos com muito carinho. E estou muito feliz de te receber aqui. Eu quero que você faça as suas considerações finais, que você deixe para a nossa audiência como que eles podem entrar em contato contigo.
Obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Obrigado mesmo. Foi uma honra falar disso. A sua audiência precisava ter esse assunto, mais esse assunto dos diversos que você traz importantes. Então, foi uma honra, um prazerzão tá aqui com vocês. As minhas redes sociais é guipessini.consultoria. Lá no Instagram você vai me encontrar. Vou falar bastante de consórcio, mas eu trago bastante insights também sobre negócios. Lógico, tudo ali focado em consórcio, porque ele resolve muita coisa. Ele é bem flexível, esse produto. Mas ali eu uso a rede social para educar, para passar conhecimento, tá? Para entrar em contato ali, tem meus contatos, tem meu WhatsApp ali para chamar, ou a secretária vai atender. E tô aí disponível para... Espero que você goste, tá? Dos livros. Quero depois saber a sua opinião, tá? Com sincera certeza. Deles. Pode deixar. E é isso, obrigado. Gente, vamos ficando por aqui hoje. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Já deixa o seu joinha nesse vídeo aí. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Continue acompanhando esse DBcast, porque nós estamos só começando a segunda temporada, ainda tem muita coisa boa para vir. E nos encontramos no próximo podcast. E se você quer saber mais assuntos, dá uma olhadinha na primeira temporada, que tem muita coisa boa para você também.